E aí, Def, beleza? Lucas Moura aqui. E nesse vídeo nós vamos falar sobre operações matemáticas na linguagem Java. Vou começar aqui, eu já criei o meu projeto Java, e vamos começar com a operação de soma, que é a mais simplesinha. No meu caso aqui eu vou criar duas variáveis, por exemplo, número A vai ser 5, número B é igual a 6. A soma é igual o símbolo na matemática. Então, por exemplo, eu posso ter uma variável resultado que vai ser a soma dessas duas variáveis, número A mais número B. Vou imprimir optionPane.show message dialog null. Aqui eu quero imprimir o resultado. Título, vamos colocar matemática. E o tipo da mensagem de optionPane, vou colocar aqui information message. Esse. Ou você pode usar o sysout. Se você não conhece ainda sobre o JOptionPane, eu recomendo esse card aqui, que está no vídeo, e nele eu falo sobre JOptionPane, como que você pode ler variáveis, como que você pode imprimir variáveis na tela usando a interface gráfica. Vou executar. Apareceu aqui 11, que é a soma de 5 mais 6. Eu poderia também colocar os valores direto. Então, por exemplo, 8 e 2. Está aqui 10. Então, essa é a operação de soma, é bem simples, não tem muito segredo não. Uma outra operação que nós temos é a subtração. É a mesma da matemática, basta colocar o símbolo de menos. Vou executar. Pronto, apareceu 6. Se eu quisesse uma subtração que dá negativo, por exemplo, 1 menos 2, vou executar. Menos 1. Então, a soma e multiplicação é a mesma da matemática. Inclusive, você pode somar e subtrair na mesma operação. Então, 1 menos 2 mais 18, por exemplo. Pronto, 17. A próxima aqui que nós temos é a multiplicação. Então, por exemplo, 2. Na multiplicação, na matemática, nós temos aquele símbolo do x, né? Que é o x vezes o número. Por exemplo, 9. Na programação, nós não temos esse x, nós usamos o asterisco. Então, 2 asterisco 9 é a mesma coisa que 2 vezes 9. Então, vou executar 18. Vamos fazer com 10 aqui, que é uma que eu sei de cor. Por exemplo, 10 vezes 5 está aqui, 50. Então, a multiplicação é bem simples. Ao invés do x, você usa o asterisco. A próxima que nós temos é a divisão. Então, por exemplo, ao invés de multiplicar, eu quero dividir por 5. 10 dividido por 5. Então, 10 barra 5. Vou executar 2. Outro exemplo. 5 dividido por 2. Vou executar. Deu 2, mas não deveria ser 2,5? Sim, mas o que aconteceu? Quando a gente divide um número e ele tem valores depois da vírgula, e a gente está tentando jogar num int, num inteiro, que não tem como ter valores depois da vírgula, nós precisamos trocar o tipo dessa variável. Então, se eu sei que a operação aqui resulta em um número float ou double, eu preciso usar esse tipo de dados. E se você não sabe o que é float, double, eu também recomendo esse card aqui, que eu explico sobre os tipos de dados na linguagem Java. Então, por exemplo, eu vou usar double. Resultado é igual a 5 dividido por 2. Agora eu vou executar novamente. Está aqui 2.0. Opa, mas ainda está errado. Por quê? Se eu colocar 2.0, vamos ver se agora ele vai dar o resultado certo. Pronto, 2.5. Agora sim. Por que eu tive que colocar 2.0? Isso aqui é um macetezinho para a gente falar para o Java que o resultado dessa operação aqui vai resultar num número com casas decimais. Eu poderia também usar um cast. O que é um cast? É quando você força a saída disso aqui, falando para o Java que isso aqui deve retornar um número float ou um número duplo. E como que você faz isso? Simplesmente você digita, por exemplo, aqui eu preciso guardar um número duplo. Então eu preciso fazer um cast para converter essa operação aqui em um double. Basta eu fazer, abrir parênteses, double, fechei parênteses. Vou executar de novo. Está aqui, 2.5. Então você pode fazer dessas duas maneiras.
ou você coloca um número com casas decimais, por exemplo, 5.0, que o Java já vai entender que aquilo ali é um double. Ou você usa o cast, que é isso aqui. Abre o parênteses e coloca o tipo de dados que vai ser convertido. Uma outra operação que nós temos é o mod. O que é um mod na programação? O mod é quando você faz a divisão entre dois números, lógico, mas você quer pegar o resto da divisão. Então, aquele resto você consegue obter ele através da operação mod. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui para int, vou colocar resto, vai ser 10. Qual que é o operador que identifica que é uma operação de mod? Você coloca a porcentagem. Então, 10 mod 2. Pronto, vou executar. Opa, deu erro aqui porque eu coloquei resultado. Deixa eu voltar aqui. Pronto, apareceu 0. Por quê? Quando você divide 10 por 2, é uma divisão exata. Não vai retornar nada de resto. O resto é 0. Por isso que ele retornou 0. Agora, se eu colocasse 11 mod 2, o resto é 1. Então, quando você divide 11 mod 2, o resto é 1. Então, dessa forma aqui, esse operador você consegue saber, por exemplo, se um número é par, se um número ele é divisível por 8. Então, por exemplo, como que eu posso saber que um número é múltiplo de 10? Basta você fazer um número. Então, por exemplo, aqui, vamos usar número A. Número A, mod 10. Eu quero saber se ele é múltiplo de 10. Então, eu vou executar 5. Opa! O mod aqui deu 5. 5 não é múltiplo de 10, por isso que ele deu o resto de 5. Ele deveria retornar 0 como resto. Agora, se eu colocasse 50, 50 é múltiplo de 10. E por isso que o resto deu 0. Se eu quisesse, por exemplo, um múltiplo de 4, só você trocar aqui por 4 e vamos colocar aqui 80. Pronto, o resto deu 0. Como que eu faço para verificar se o número é par ou ímpar? Bom, você precisaria, lógico, de condições, que é a próxima aula que eu vou mostrar para você, mas você consegue identificar através dessa operação de mod. Então, por exemplo, eu quero verificar se o número 80 é par. Como que é um número par? É quando a divisão por 2, o resto seja 0. Então, por exemplo, número A, mod 2, retornou 0. Agora, se eu colocasse um número ímpar, por exemplo, 83, e executar, o resto já é diferente de 0. Então, sempre que você dividir um número por 2 e o resto for diferente de 0, significa que aquele número é ímpar. Agora, se o resto da divisão der 0, quando você está dividindo por 2, significa que ele é um número par. Agora o que nós temos é o incremento que eu quero mostrar para você. Imagina que eu tenho o número A, né? Vou fazer o seguinte, eu vou apagar, vou deixar só resultado para não ter que alterar aqui. E eu quero fazer uma variável chamada contador. O contador começou com o valor inicial 0. Eu quero aumentar o valor dela em mais 1 no decorrer do meu programa. Então o que eu vou fazer? Vou apagar isso aqui e vou colocar para imprimir o contador aqui. E vou fazer uma operação de incrementar o contador em mais 1. Como que eu altero o valor de contador para 1? Basta você colocar dessa forma. Então ele começou com 0. Vou imprimir a mensagem contador, que no caso é 0. Vou alterar para 1 e depois eu vou imprimir novamente. Vou executar 0, 1. Só que eu estou tendo que alterar o valor de contador com um valor já fixo. Eu quero, por exemplo, incrementar de 1 em 1 sem ter que saber qual era o valor anterior. Como que eu faço isso? Se eu sei que contador aqui, nesse momento, era 0, o que eu posso fazer? Contador é igual contador mais 1. Dessa forma. Na linha de baixo, vou copiar isso aqui dessa forma. Então, o que significa isso aqui? Contador recebe o valor de contador antes mais 1. Então, quando chegar na linha 9 e tiver essa operação, contador é igual contador, ele ainda não fez alteração. O que ele está fazendo é pegar o valor de contador que foi definido anteriormente. Vou executar 0, 1, 2. Eu vou colocar aqui o debug só para você entender melhor. Caso eu não coloquei breakpoints, vou colocar na linha 7. Se você não sabe o que é o debug, é uma forma de você testar o seu algoritmo passo a passo.
Então esse debug aqui você pode colocar esses breakpoints, que são pontos de paradas, que ele vai parar a execução, vai pausar, e você vai dar o play para falar para o Java dar continuidade. 0. Agora, o que ele fez foi o seguinte, aonde que tiver o breakpoint ele vai pausar. Ele pausou nessa linha aqui que eu coloquei o breakpoint. Agora se eu colocar o mouse no contador, o valor dele é 0. Por quê? Porque foi o valor inicial que eu defini na linha 5. Então o contador está recebendo 0 mais 1. Então o contador vai passar a ter o valor de 1 na próxima linha. Então eu vou dar o play, ele vai executar esse código que vai imprimir o valor de contador na tela, tá? Imprimiu 1. Na linha de baixo, que é a 9, contador recebe contador, que tem um valor 1, mais 1. 1 mais 1 é 2. Então, na próxima linha, se eu colocar aqui um breakpoint, o contador tem um valor de 2. Eu vou clicar o play para ele imprimir esse comando. 2. Tem uma forma bem mais legal de você fazer essa alteração de variável quando você tem uma variável recebe ela mesma mais 1. Como que você pode fazer? Vou apagar isso aqui e ao invés disso eu vou colocar a minha variável e na frente mais. Isso aqui é a mesma coisa que eu falar contador, que é o nome da minha variável que foi passada aqui, é igual ela mesma mais 1. Esse mais significa que ele está incrementando em mais 1. Então eu vou executar 0, 1, 2. Funcionou da mesma forma. Então, seguindo essa ideia, eu posso substituir isso aqui também. Pronto. Olha o tanto que ficou mais clean o nosso código. 0, 1, 2. Além do contador mais, nós também podemos fazer usando o operador de subtração. Então, por exemplo, imagine que eu quero subtrair de 1 em 1. Eu poderia fazer, ao invés de mais, menos, e na linha de baixo também, menos. Isso aqui é a mesma coisa que eu falar o nome da minha variável, que é contador, vai receber ela mesmo menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. E na linha de cima também. Vou executar, está aqui 0, menos 1 e menos 2. Certo, mas e se eu quisesse incrementar de 2 em 2? Como que eu faria? Eu teria que fazer mais, e assim vai, se eu quisesse incrementar várias vezes? Não. Tem uma forma que é a seguinte. Eu quero incrementar de 2 em 2. Contador mais igual e depois do igual eu vou colocar um número que vai ser a quantidade que vai ser incrementada nessa variável. Então, por exemplo, 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever contador é igual a contador mais 2. Deixa eu colocar aqui na linha de baixo também mais igual a 2. 0, 2, 4. Se eu quisesse de 10 em 10, a mesma coisa, mais igual 10. 0, 10, 20. E se eu quisesse subtrair, basta você trocar o mais por menos. Então, menos. Então, dessa forma, vai subtrair de 10 em 10. Vou executar 0, menos 10, menos 20. Seguindo essa mesma lógica, nós também podemos usar os outros operadores. Então, por exemplo, a multiplicação. Vou colocar aqui 1 para ele multiplicando de 10 em 10. Então, 1 vai multiplicar com 10 e depois vai multiplicar, vamos colocar por 100. Vou executar. Então, 1, 10 e 1000. Pronto. Dessa forma, eu multiplico de 10 e depois 100. E a mesma coisa, se eu quisesse divisão, coloca a barra aqui. Se eu quisesse, por exemplo, o mod, coloca porcentagem antes do igual. Voltando para aquela ideia do contador mais, contador menos, voltando para o contador mais, eu quero te mostrar uma outra coisa que é o seguinte. Você pode fazer contador mais, que é a mesma coisa que você fazer contador é igual a contador mais 1. Só que também você pode fazer mais contador. O que isso significa? Quando você coloca dessa forma, você vai alterar o valor de contador e depois usar ela. Vou apagar isso aqui e eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui contador mais dentro da mensagem aqui e na linha de baixo eu vou replicar. Como que eu repliquei? Shift, Alt, seta para baixo. Dessa forma, e aqui eu vou imprimir contador. Então vou executar run. Imprimiu 1 nessa linha aqui e na linha de baixo ele vai imprimir, vamos ver, 2.
Agora, ao invés de contador mais, eu vou colocar mais contador e vou executar. Então, de novo, 1, opa, já imprimiu 2. O que aconteceu? Quando você faz mais e a variável na frente, o Java vai fazer o seguinte, ele vai fazer alteração na variável primeiro, e depois que fizer essa alteração, aí sim que ele vai usar o valor daquela variável. Então, isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer contador é igual a contador mais 1, e depois ele vai imprimir o novo valor do contador. Então, isso aqui é o contador mais. Agora, opa, esse aqui é o contador mais contador. Agora, se você fizesse contador mais, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir o valor antigo, vai alterar contador é igual a contador mais 1. Então, é essa a diferença. Para ficar mais fácil, basta você olhar aonde que está o mais. Se o mais está à esquerda, se ele está vindo antes, significa que ele vai aumentar, vai alterar o valor primeiro. Se o mais está à direita, está depois, significa que ele vai usar o valor da variável e só depois que ele vai alterar a variável. Então é essa a diferença. Vou apagar aqui e eu vou mostrar as precedências dos sinais. O que é isso? Na matemática, lembra que o símbolo de multiplicação e divisão ele tem uma prioridade maior que os operadores de mais e menos? É a mesma coisa que no algoritmos. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um cálculo que é o seguinte. Resultado vai ser 2 vezes 5 mais 3 vezes 4 menos 8. Eu vou imprimir resultado. Ele aceita só os dois parâmetros, que é nulo e só a mensagem. Eu não preciso passar qual é o tipo da mensagem e qual a mensagem que vai ser impressa. Então, vou executar. Está aqui 14. Então, vamos fazer a operação aqui. Aqui no algoritmo está dando 14. Vamos fazer essa operação aqui. Se eu não olhasse as precedências dos sinais, como que eu faria isso? Da esquerda para a direita. Então, a primeira coisa que eu faria é 2 vezes 5, 10. Depois, mais 3 vezes 4, menos 8. Então, ficaria 10 mais 3, 13. Vezes 4, depois menos 8. Agora eu já não sei, já vai além dos poderes. 3 vezes 4, vezes 4, 52, menos 8, 44. Se eu não fizer errado, a calculadora daria 44. Só que se eu executar, deu 14. Por quê? Porque tem a precedência dos sinais. E qual que é essa? O símbolo de multiplicação, ele vem antes dos símbolos de mais e menos. Então, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai fazer 2 vezes 5. Então, vai ser... Quanto que é 2 vezes 5? 10. Depois, vem o mais... Próximo aqui, tem outra multiplicação ou divisão? Tem. 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. E depois, um menos 8. Agora, tem multiplicação e divisão ainda? Não. Então, vamos pegar o da esquerda primeiro, que é o mais. O mais e o menos têm a mesma precedência. Então, é o que vier primeiro à esquerda. 10 mais 12, 22. Menos 8, 14. Se eu executar de novo, está aqui, 14. Então, o Java tem essas precedências de sinais. Se você tem dúvidas sobre a precedência dos sinais de algum cálculo, ou você quer ainda forçar que, por exemplo, o 5 mais 3 seja somado primeiro, você pode fazer o uso de parênteses. Então, por exemplo, se eu colocasse 5 mais 3 dentro de parênteses, o que ele vai fazer? Ele não vai executar mais 2 vezes 5 primeiro. O que ele vai fazer é o que tiver mais dentro do parênteses. Não sei se tem algum verbo que identifique isso aí, mas interno. Seria algo assim. Então, por exemplo, 2 vezes. O primeiro que vai ser somado, 5 mais 3. Então, 8 vezes 4, menos 8. 2 vezes 8. Agora aqui, acabou os parênteses. 2 vezes 8, 16 vezes 4, menos 8. 16 vezes 4, 64.
menos 8, 56. Vou executar, está aqui 56. E você pode usar quantos parênteses você quiser. Por exemplo, 2 vezes, vou abrir um parênteses aqui e vou colocar menos 8 também dentro do parênteses, 48. Mas quando você tiver mais de um parênteses, o Java vai executar o parênteses que estiver mais interno. Então, que estiver lá no fundo, vai ser ele que vai ser executado. O que nós vamos falar agora são as funções matemáticas da classe Math. O Java, ele tem uma classe chamada Math, que dentro dessa classe você pode usar métodos que vão te ajudar a fazer operações mais complexas, sem que você tenha que fazer tudo isso na mão. Vou colocar aqui, por exemplo, int número A vai ser 5, int número B vai ser 6. A primeira função que nós vamos ver é math.abs. O que é isso? Abs seria o valor absoluto. Número A, vamos colocar menos 5. E vou colocar aqui dentro. Int resultado é igual a math.abs número A. Vou executar 5. Então o que ele fez? A função abs, você está pegando o valor absoluto. Então se ele for negativo, ele vai retornar um número positivo. Se você passar um número positivo, ele vai retornar um número positivo. Então, por exemplo, se eu passar o número B, que é positivo, ele vai retornar 6 também. Tá aqui. Então, o abs é quando você quer ter certeza que aquele número vai retornar para você um número positivo. Uma outra função que nós temos, math.poll. O math.poll é a função de expoente. Então, por exemplo, eu quero fazer um número 10 elevado a 2. Então, 10 elevado a 2. Então, o primeiro parâmetro aqui é a base e o segundo é o expoente. Isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a 2. Por que ele deu um erro aqui? Porque a função math.poll ela retorna um double. Então, o valor que é retornado disso aqui é um double. Só que você não consegue guardar um double em um int. Como que você pode forçar? Lembra? Se você acompanha a aula direitinho, você lembra como que eu faço esse cast, que é int. Então, dessa forma, eu estou forçando tudo que está na frente para ser convertido para inteiro. Então, vou executar 100. Eu também poderia usar as variáveis aqui. Número A elevado a 2. 5 vezes 5, 25. Próxima função, math.sqrt. sqrt é a raiz quadrada. Então, por exemplo, eu quero a raiz quadrada do número 4. O sqrt, você passa apenas um número aqui dentro. Vou executar 2. A próxima é a função sale. Aqui dentro é apenas um valor. Eu quero passar um valor 10.54. Esse sale é quando você quer arredondar um número que tem casas decimais para o céu. Então, por exemplo, eu quero arredondar 10.54 para cima. Como é um número que tem casas decimais, eu não vou usar mais um int, eu vou usar um double. E como é double, eu já não preciso mais converter com cast, porque esse sale retorna um double. Então, não preciso mais disso. Então, vou executar. Ele imprimiu 11. Por quê? 10.54 ele arredondou para cima, então ficou 11. Se eu colocasse, por exemplo, 0.2, arredondou para 1. Se eu colocasse um número negativo, por exemplo, menos 0.5 ou 0.6, ele vai arredondar para 0. Então, nesse sale, um detalhe é que se o número for negativo e ele for maior que menos 1, então o resultado vai ser 0. A próxima função é se a gente quiser arredondar para baixo. Então, ao invés de sale seria floor. Então, vamos colocar 2.59. Arredondou para baixo, 2. A próxima função é a função min. Ela retorna o valor menor entre os dois que você passar. Então, por exemplo, vou colocar aqui 57, 62 e vou passar eles aqui, número A e número B. Vou executar 62, que é o valor menor. Se eu quisesse descobrir qual que é o maior, você poderia usar o max. Retornou 87. Então a classe Math, como você viu, já tem várias funções que vão ajudar você no seu código. Inclusive tem várias e várias outras funções que você pode usar que eu não passei aqui. Você tem valor absoluto, que eu falei, a tangente, deixa eu ver o que mais, cosseno, logaritmo e várias outras opções. Você precisa saber todos eles? Não. À medida que você for precisando no seu projeto, você pesquisa e você vai acabar encontrando a função ideal para solucionar o seu problema.